Boa tarde, amigos do canal. Tudo ótimo com vocês, pessoal? Eu estou com uma isca de abelha jataí, uma isca de 5 litros. Na verdade, essa isca era para uma abelha maior, por exemplo, uma tubuna, uma mandaguari preta, uma mandaguari amarela ou a própria mandaçaia. Porém, não é a gente que decide, né? É a abelha que escolhe. E a isca, de certa forma, a abelha jataí encontrou, né? E acabou formando uma colônia dentro da isca. Olha que bacana, a gente vai transferir essa isca para uma caixinha racional modelo ímpar. E essa é a primeira caixinha, vamos dizer assim, de plástico com isolamento de isopor do meliponário. É a primeira caixinha, inclusive vamos fazer um teste, né? Bastante meliponicultores usam e eu falei, bom, vou fazer um teste e mostrar para o pessoal do canal. E importante, pessoal, primeiro passo, né? Tirei o bico de entrada da abelha, né? Eu tenho também em mãos ali, de certa forma, um sugador de abelhas, porque as abelhas filhotes muito pequenas, a gente acaba sugando elas e devolvendo para a colônia. Nesse exato momento, eu peguei o bico de entrada e coloquei na caixinha nova. Qual que é o objetivo? É que as abelhas, ela rapidamente reconheçam a entrada, a nova moradia. E aí, a gente instalando o bico de entrada delas original vai facilitar muito na hora do reconhecimento das abelhas, né? Para elas, de certa forma, não ter dificuldade de se familiarizar com a nova caixinha. E de certa forma a caixinha nova que eu adquiri na internet, ela vem com um pouco de defeito, porque quando a gente encaixa, você tem ali os encaixes de divisão de melgueira, tava jogando a caixinha para cima. O que que eu fiz? Eu usei um acetato. Então sugiro para vocês, se comprarem a caixinha e vir com defeito e ver que ela fica jogando para cima ali, aquela divisória de melgueira, o acetato dá super certo, pessoal, que é o que eu utilizei, tá bom? E vamos lá, continuando o vídeo, peguei a garrafa PET, de certa forma de 5 litros, né? Fiz um corte ali na vertical, até a altura do ninho. E depois, posteriormente, assim que nós cortou a vertical, eu achei bacana a gente utilizar uma tesoura e cortar toda essa parte superior da garrafa para poder facilitar o manejo, né? E depois que eu cortei toda essa parte da garrafa, que de certa forma deu bastante dificuldade para cortar, porque é uma isca grande, né? E a gente tem que ter bastante cautela. É um serviço bastante delicado. A gente está trabalhando com seres vivos, né? Pequenas abelhas. São bravas, não tem ferrão, mas vamos dizer que são sensíveis, né? E depois que eu cortei toda a isca, também tirei o bico de baixo para poder facilitar. Nessa parte do bico tem bastante abelhas. E aí a gente vai pegar agora nesse exato momento o ninho sobre ninho da caixa novas e vamos colocar toda a colônia dentro da caixa nova, tá bom, pessoal? Eu cortei ali também mais para baixo para poder ter acesso literalmente ao ninho. E com muito cuidado, com muita cautela, porque elas são sensíveis, né? Para não poder, de certa forma, vamos dizer assim, danificar o mel, né? Elas têm um pote de mel ali e, de certa forma, se a gente fazer com que rompe os mel na transferência, a gente pode atrair forídeo. E isso é muito perigoso, né? Para as abelhas sem ferrão. A gente sabe que os forídeos eles é inimigo número um, vamos dizer assim, das abelhas sem ferrão. Então a gente faz toda a transferência, todo o manejo com muita cautela, evitar de romper potes de mel. E aí, tendo acesso ao ninho, com muito cuidado, eu tirei ele totalmente de dentro da isca. Muita cera, tinha muita cera de certa forma nessa colônia, nessa isca. Separei um pouco de cera, deixei separado para devolver para elas posteriormente, né, na caixa nova. E com muito cuidado, com muita cautela, tive acesso ao ninho. E aí, dentro da isca ficou só um pouquinho de cera que a gente devolve para elas também. E toda essa parte que está na minha mão, uma parte é mel e a outra parte é o ninho que está com a rainha, disco de cria.
E muito bem, pessoal. Na minha mão ali eu deixei o mel totalmente separado para devolver para elas também. O mel não rompeu, ficou intacto, que é o nosso objetivo para não atrair os feromônios, né? E legal, pessoal. Coloquei todo o ninho na caixa nova. E depois de ter adicionado o ninho na caixa nova, eu coloquei o sobreninho, né? Uma colônia muito forte. Então, vocês vão ver que nessa transferência eu acabei usando uma melgueira como ninho também, porque eu vi que essa colônia estava bem forte. Então, no fim das contas, essa caixa é ninho sobre ninho e duas melgueiras, né? E de fato eu usei uma melgueira também, então ficou mais uma melgueira para o sobreninho. E coloquei a divisória ali com acetato, igual eu falei no começo do vídeo, porque a caixinha ela vem com a divisória ali da melgueira, jogando as caixinhas da parte superior para cima, né? Então coloquei o acetato, deu um encaixe legal e aí dessa forma fizemos toda a transferência. E o mel que estava na isca devolvemos para as abelhas, foi devolvido para a colônia nova, né? De fato para dentro da caixinha nova. Não só o mel, com a cera também. A cera que estava dentro da isca devolvemos tudo para a abelha. Qual que é o objetivo? É, Ajudar o desenvolvimento da colônia, né? Porque daí a abelha tem que ir no mato coletar mais material, mais resina para fazer cera. E se a gente tiver essa cautela, essa expertise na transferência de devolver todo o material para a abelha, tanto o mel como a cera, a gente vai ajudar no desenvolvimento dela na nova moradia, vamos dizer assim, na nova caixinha, né? Então, de certa forma, concluímos a transferência e levamos ela para o local original que estava a isca. Isso é fundamental, pessoal. Toda transferência, logo de imediato, a caixinha tem que ficar exatamente no mesmo lugar que estava a isca. E a gente devolvendo a caixinha no lugar que estava a isca, a gente consegue visualizar uma quantidade enorme de abelha jataí entrando para a caixa nova. Ou seja, é por isso que eu me referi que a colônia, o enxame, estava bem forte e bem saudável. Tá bom, pessoal? Abraço, obrigado por ter assistido o vídeo. Se possível, deixa seu like e inscreva no canal. Muito obrigado.